Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje é falando sobre sexualidade o nosso tema. Lembrando que o nosso programa tem o patrocínio da Unipsico e da Produz Produtora. Bom, para falarmos sobre sexualidade, e gente, a sexualidade não é sobre sexo, para vocês não ficarem assanhadinhos em casa, tá? Não acho que vocês fiquem assanhados, mas por outros motivos. Estamos aqui com Mônica Lima, psicóloga, sexóloga, né, especialista, presidente da Crestex, né? Diretora, né? E idealizadora, né, Mônica? Depois eu quero que você fale um pouquinho da Crestex pra gente. Tá bom. Tá, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, porque é uma honra, né, estar aqui falando sobre esse tema que é importante, viu? Nós vamos falar muita coisa aqui hoje. Muito importante, né? E o Guilherme Fernandes, psicólogo, neuropsicólogo, especialista em terapia de casais, não é isso, Guilherme? Isso mesmo. Prazer. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite também. Obrigado. Mônica, vou começar com você. Vamos lá. Por que é importante falar sobre sexualidade? Então, eu sempre gosto de falar assim, Núbia, é importante falar de sexualidade porque sexualidade é vida. Então, a gente fala sobre vida, sobre saúde, e sexualidade se tem aonde? Na vida inteira. Então, é desde a criança até o idoso. Então, é importante falar porque faz parte da vida. Da saúde mental da também. Saúde mental, da saúde do corpo, da saúde financeira. Gente, tem tanta coisa que é importante para falar sobre sexualidade. Mas a sexualidade, resumindo, sexualidade é vida, é uma energia. Né? Se você não tiver essa energia, tudo fica ruim. Por isso a importância de se falar de sexualidade sempre com todos. E era isso que eu ia perguntar. A partir de que idade a gente pode falar sobre sexualidade, Mônica? Porque é uma dúvida que os pais têm. E normalmente, gente, a gente tem que lembrar que as pessoas não falam sobre sexualidade abertamente em casa, da mesma forma que não falam sobre dinheiro, né? Infelizmente, a gente tem tantos tabus que a gente aprendeu, que a gente trouxe de herança, né, Guilherme? Isso. Que, infelizmente, a gente acaba não falando. Mas existe uma idade mais legal para falar sobre isso? Então, seria interessante a gente falar assim, é com 2 aninhos, é com 3, é com 4, é com 10, com 12. Na verdade, é a partir do momento, né, que a criança começa a demonstrar alguma questão, quando ela pergunta alguma coisa. Eu falo que a gente vai falar sobre sexualidade protegendo a criança, Núbia. Então, uma criança foi para a escola, você já vai começar a falar de sexualidade. Então, sexualidade não é sexo. Então, a gente vai falar o quê? Como você vai no banheiro com alguém, filha, né, ou filho? Toma cuidado, não deixe qualquer pessoa mexer com você, mexer no seu corpo, coloque essa roupa. Então, tudo a gente vai começar a falar quando a criança começar a trazer alguma questão. Mas a gente pode ir orientando. Por exemplo, corpo, né? A gente vai falar para a criança, vamos colocar essa roupa, não coloca essa roupa assim. É sexualidade. Vamos pentear o cabelo, vamos cuidar da higiene, vamos escovar os dentinhos. É tudo relacionado à sexualidade. Porque sexualidade entra autoestima, cuidado com o corpo, respeito com o coleguinha. Então, a criança foi para a creche. A gente vai começar a falar a todo momento. Não tem essa de esperar fazer 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, a criança foi para a creche e aí encosta no corpinho de outra criança. A gente vai falar, você não vai encostar no corpo de outra criança, você não vai mexer nas partes íntimas da criança. O que é parte íntima? Aí você vai mostrar no corpinho da criança, é aqui, aqui, aqui. Então, a gente começa a falar com a criança desde quando ela está na barriga da mãe. Nossa. Esse é o momento que você começa a falar, filha, eu vou te respeitar, o filho, eu vou te respeitar, você vai ser um ser humano muito feliz, você vai ter uma autoestima, você vai vir no mundo, você vai ser muito feliz. Então, a gente vai falar desde a barriga. Ai, gente, que gracinha, é bom saber disso. Sempre. Desse jeito, eu conversei muito com o meu filho na barriga, mas não sobre isso. Guilherme, você que trabalha como terapeuta de casais, você vê o impacto de não falar sobre sexualidade nesses relacionamentos? E se você vir, de que forma eles se apresentam? Ok. A gente leva as coisas como se elas devessem acontecer meio que de forma natural. Porque se a gente fala sobre, é como se estivesse forçando as coisas. E a gente esquece que muita coisa tem que ser falado, combinado, entendido. Até porque cada um vem de uma origem diferente, uma família diferente, teve experiências, né, diferentes. E acaba que cada um vai
ter uma noção sobre sexo e também aquilo que gosta ou não gosta de uma forma diferente. E o que acontece muito é, por exemplo, alguém tem algum desejo, algum fetiche, alguma coisa assim, não fala. E aí aquela pessoa vai guardando por vergonha, por medo. E aí, com o tempo, ela começa a ficar desconfortável com o sexo. Retraída. Ou vai perdendo interesse. Mas não é uma perda do interesse, é uma falta, na verdade, de coragem de poder falar aquilo que a pessoa quer, que a pessoa tem vontade. E aí vai esfriando. Então, se eles tivessem falado, alinhado, conversado, isso aqui eu estou disposto a experimentar, isso aqui é um limite para mim, isso aqui a gente pode tentar ajustar, a relação ia ser muito melhor. Em vez de cada um ir se fechando, que acontece muito, né, dentro do relacionamento de longo prazo, quando as pessoas não falam, não conversam, eles vão se fechando, em vez de sentarem e alinharem. O que a gente pode fazer para poder melhorar isso aqui? O que a gente pode fazer para poder ajustar? Porque, vamos supor, um casal que está 20 anos juntos, e começaram ali com seus 20 anos de idade, estão 40 anos agora. É meu caso. Meu caso, vai. Eu tenho 20 anos, mas eu comecei aos 30, mas tudo bem. Meu caso, pode falar, Guilherme. 20 anos depois, já adulto, já tendo experienciado muita coisa, o seu desejo muda. O que você gostava, talvez você já não gosta mais. Se você quer experimentar coisas diferentes, coisas que lá você achava absurdas, talvez aqui você está com a cabeça mais aberta agora. Coisas que lá eram mais fáceis, agora está mais difícil por causa da rotina. Coisas que você nem sabia que existia, agora você sabe que quer experimentar. Agora também. existe celular, porque naquela época não existia um celular. Exatamente. Quando eu comecei, meu relacionamento não existia. Hoje cada um vira para um lado e mexe no celular. Os casais não conversam, né? Então, tem muitas coisas que descobriram no celular, quem tem relacionamento de 20 anos, né? Então, descobriu ali no celular. E falando nisso, uma coisa que eu acho engraçada é que, como a gente tem muito acesso hoje, a gente acaba vendo muita coisa interessante. Nossa, e se eu experimentar isso aqui, se eu testar isso aqui? Aí a pessoa fica com vergonha de falar. Aí chega na hora e quer experimentar, mas não falou antes, aí o parceiro começa, nossa, mas aonde que aprendeu isso? Como é que... Foi com a amante, foi com a amante. Só que o casal, há 20 anos atrás, tinha outra cabeça. Era outro pensamento, era um outro mundo. Outra postura, outra né? postura. Agora tem um tanto de coisa nova, um tanto de produto erótico, um tanto de coisa ali para experimentar. E não é que não pode experimentar, né, Guilherme? Tem que combinar, fazer os combinados para vivenciar essa sexualidade como um todo, né? Sim. Ô, Mônica, nos bastidores você tá falando uma coisa que é engraçada, e você que tem, né, um parceiro, uma parceira, ou que tá conquistando um também, né? Combinar o sexo. Como é isso, né? Às vezes a vida da gente tá tão corrida, né, gente? E trabalha, e faz não sei o quê, e faz não sei o quê. Hoje eu cheguei aqui comentando isso, eu já fiz tanta coisa hoje que eu fiz, nossa senhora, não sei como é que eu dei conta, gente, né? E às vezes o dia a dia consome a gente, né? E parece estranho pensar assim, mas eu vou combinar uma coisa que deveria ser natural. Mas se não combinar, a gente enche o dia de atividades, chega à noite, né, cansada, né? E aí, como que vai fazer? Tá cansado, precisa de ter todo um processo, preparo. E aí, naquela hora, os hormônios já baixaram para você dormir. Quem que vai querer? Né? A maioria vira para um canto, dorme, ou mexe no celular e pronto, e vambora. E aí, o que acontece? Amanhã é outra rotina, e outra. Quando vê, acontece, eu já tive um casal que chegou e falou assim, Mônica, 75 dias sem transar. Eu falei, 75? O que é isso, gente, né? 75, só que eles só perceberam porque eles foram lembrar que dia que foi a última relação. E aí passa uma semana, passa duas. Então, o agendar é uma técnica terapêutica, não é que você vai agendar sempre, né? Se você não agendar a manicure e fala assim, eu vou no dia que der, você não vai, porque primeiro ela não vai ter horário. É verdade. E então, pensando assim, não é agendar, falar assim, olha, vai ser tal dia, tal horário, mas combinar um jantar uma vez por semana, combinar um momento para o casal vivenciar a sexualidade. Então, fazer esse combinado não é que vai ter sexo, o sexo é só a consequência daquele momento. Então, toda quarta-feira à noite, eu não combino nada com ninguém, é eu e o meu esposo ali para estar junto. Tomar um vinho, ficar ali, tomar um banho junto. Se não tiver isso, vai ter, a agenda não vai bater. Então, tem que haver esse combinado. E o sexo é só a consequência. Os casais hoje não têm tempo para beijar na boca, gente. Verdade. Não tem. Então, se combinar assim, não, esse dia é nosso. É um nosso. Começa a haver essa conexão de novo. Para casais com muito tempo de relacionamento, se não tiver esse momento para estar junto,
só vai ficar na rotina. Aí é onde acontece muitos casos, assim, do pessoal falar, mas como é que arruma horário para amante? Como é que arruma horário para relacionamentos extraconjugais? Porque o casal não se comunicou para falar que eu tô com essa vontade, eu tô com esse desejo, porque não para conversar. Então, o combinado, né, desse horário é para estarem juntos, é para olharem um para o outro e se conectarem novamente. Para serem casais, né, Mônica? Para serem casais, para conversar sobre os filhos, para conversar sobre as contas, conversar sobre o que eu vou fazer esse final de semana. Combinar. E o sexo é só a consequência desse momento juntos. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de indicar para os casais combina o jantar, mas combina uma programação também depois que vai acabar levando pro sexo. Por exemplo, vamos fazer uma noite de massagem, vamos jogar algum jogo erótico. Porque durante o jantar você vai falar sobre coisas que não necessariamente são sexuais. Mas essa brincadeira, esse momento depois, querendo ou não, ele vai criar um ambiente ali que vai estar propício a eles poderem ter uma noite de sexo. Não, e é tão engraçado isso, né? Porque você acaba sendo... Você fala, vamos conversar sobre dinheiro, sobre rotina. E tudo isso acaba consumindo, né? Até porque como a gente não fala sobre dinheiro, gente, a gente briga por causa do dinheiro. A realidade é essa. Tem a psicologia financeira hoje que ajuda muito, tá? Se você não sabe, existe esse ramo da psicologia que colabora com a sua relação com o dinheiro. Como é que você enxerga o dinheiro? Como é que ele funciona na sua vida? Isso é um spoiler de um outro programa, tá? Não vai ser hoje, não. Mas assim, é legal você trazer isso, vocês trazerem isso, né? A gente precisa criar os momentos, porque senão o dia a dia consome a gente vai deixando para depois, e quando a gente vai ver, são 75 dias sem sexo e sem intimidade, como você também falou, né, Mônica? O sexo é uma consequência e não o objetivo final. Pô, tá aqui, é conversar, é saber o que o outro tá fazendo de verdade, é ouvir o outro com atenção, com carinho que merece, né? Eu tô na faixa dos 20, vou fazer 23 anos de casado em setembro, né? E tenho 23 de namoro. Eu namorei 7 meses. Um case de sucesso, tá? Tivemos altos e baixos, mas essa coisa do conversar, do ter o nosso momento, a gente não abre mão. Sexta-feira, normalmente, a gente senta, né? Chega em casa, relaxa e toma um vinho. Ele gosta mais de uísque, eu prefiro vinho. Isso. E para quem não bebe, gente, não tem problema. Não precisa do álcool para isso, tá? Conversou, fez carinho, tá junto, tá ali assistindo um filme que os dois gostam. É um momento de conexão. Que eu acho que é o que mais falta hoje. É isso, Mônica? A conexão entre os casais? Uma conexão, respeito, diálogo, né? E se colocar à disposição do outro. Não é querer só falar como é que foi seu dia, é perguntar como é que foi o dia do outro também. Tem gente que nem sabe. Né, o Guilherme sabe, tem casais que não conversam nada, não sabem nada da vida um do outro. Então, vai saber sobre como é que tá a vida sexual? Como é que tá querendo, o que não tá querendo? Não. Então, essa conexão, tem casais que tem com tudo. E tem casais que não tem com nada. Chega pra gente casais que nunca, gente, tomaram banho junto. Hoje? Hoje. Isso é da minha avó, né? Minha avó tinha orgulho de dizer que nunca tinha visto eu nunca vi o seu avô despido. Sim. Ainda existe. Ela achava o máximo falar, seu avô nunca viu meu corpo, eu nunca botei um biquíni, uma roupa dessa. Ela não falava biquíni que ela não gostava, né? Quando a gente se arrumava para ir pra praia, ela fazia, eu nunca usei uma roupa dessa, seu avô nunca viu com orgulho. Era tão assim, né? O pudor, aquela coisa do eu me preservei a vida inteira. Tá, o casamento foi terrível, né? Mas tudo bem. Não, eles se separaram. E olha que naquela época, para se separar, o negócio deve ter sido trash pra caramba, né? Bem ruim mesmo, né? Separava, né? Exatamente, não. Mas sobre a falta de conexão, uma coisa que eu vejo muito no consultório é que a gente sabe que existe trauma pessoal. E a gente esquece que tem trauma dentro da relação. Então, tem momentos específicos que geram trauma e geram aquela sensação de eu preciso me defender dessa pessoa, eu não posso contar com essa pessoa. E afasta, em vez de trabalhar a volta dessa conexão. E aí isso quebra a conexão, porque eu tô na defensiva o tempo inteiro. E como é que eu vou ter uma relação íntima de sexualidade com uma pessoa da qual eu tô me defendendo? Aí por que eu vou tomar banho com ele se ele me passou raiva hoje de manhã? Não vou, não.
Às vezes a gente passa essa tarefa e fala, não adianta você tentar me pedir isso, eu não vou fazer. Sim. E tá em terapia, um processo ali de evolução. E não quer fazer. Eu gosto de falar que eu trabalho, né, o casal. Então, eu trabalho a pessoa ali, né, e a relação. Então, eu trabalho 3. São 3 ali para trabalhar a relação. E é o que o Guilherme falou. Se essa relação tiver machucada e não for trabalhada, a conexão vai se perdendo cada vez mais. Sim. E é o que mais acontece, né? Na realidade, gente, existe um autor que eu gosto muito, o nome dele é Hampton, ele é especialista em conflito, e ele diz que o conflito, ele surge da frustração. O que é a frustração? Eu imagino que meu casamento vai ser, né, com príncipe encantado, com flores do campo, com perfume de laranjeira, né, aquela coisa bem romântica, bem bucólica. E não é, o dia a dia não é isso. E eu não falo pro outro. Primeiro, eu não contei pra ele qual era a minha expectativa, né? Eu não contei, porque eu acho que o outro tem que adivinhar. E o conflito, ele traz muito isso. Ninguém vai adivinhar. Tem 2 lugares, gente, que ninguém anda, cabeça e coração de gente, tá? Então, fala, conversa, explicita. E pode ser muito aberto. E o outro, quando o outro não quer ouvir? O que a gente faz? Isso é uma pergunta, tá? E o que a gente faz quando o outro não quer ouvir a gente? Quer falar? Posso falar? A relação, ela sempre tem uma dinâmica. Beleza. Então, quando o outro não quer me ouvir, geralmente acontece. A outra pessoa que quer falar, ela tenta insistentemente falar. A pessoa que não quer ouvir sente aquilo como se fosse uma agressão e vai se afastando. Até que chega uma hora que essa pessoa aqui desiste de falar e também se cala. Aí o casamento acabou. Aí fica Às vezes fica um tempão, assim. Sim, não, mas o fato de estar junto não significa que o casamento tá ali. Eu tô com a pessoa, eu falo isso muito para as minhas pacientes, quando elas trazem a questão, porque eu reclamo, ele acha que eu reclamo muito. Eu fiz o problema é quando você parar de reclamar. Quando você tá reclamando, você tá apostando naquela relação que vai dar certo, que um dia vai melhorar, vai mudar. Na hora que você cala, eu vou ficar aqui só... Casada sem marido. Exatamente. Talvez nesse ponto, quando tem esse afastamento e ninguém tá falando sobre, é parar de tentar falar sobre aquele incômodo que a pessoa tanto insiste, o outro não quer ouvir, e trazer isso pra pauta. A gente não tá conversando, a gente tá se afastando. É isso que você quer? Porque se a gente continuar dessa forma, daqui a pouco não tem mais casamento. Daqui a pouco nosso relacionamento acabou. Cada um vai pra um quarto, às vezes, né? Melhor você ficar lá no seu quarto, eu ficar no meu... Vai se afastando cada vez mais. E era a hora de chamar. Eu casei para dormir separada, né? Com quarto separado. Chamar para esse diálogo. Senão vai para terapia, gente. Marca a terapia e leva. Leva o outro. Fala, marca a terapia, vamos lá. Se conseguir levar... Tá, então vamos até deixar uma coisa, é claro que você trouxe essa questão de quartos separados, a gente sabe que existe o divórcio do sono por causa do ronco, por causa do problema da apneia, que é outra coisa, tá, gente? A gente sabe disso, a gente tá trabalhando aqui não com as exceções, mas com as regras, vamos dizer, olha, eu não quero mais casamento porque eu tô frustrada, porque eu tô traumatizada, e existem traumas, sim, e às vezes a gente não tem essa consciência, né, como você disse, Guilherme, foi muito legal você trazer isso, né? Porque na hora que eu tomo consciência do meu trauma, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar curar esse trauma. Ressignificá-lo, né? Como a gente gosta da psicologia. Ressignificar o trauma. E sim, existe e a gente precisa falar sobre isso. Olha, eu não gostei daquilo que você fez. Eu não gosto quando você faz isso, porque isso me incomoda de alguma forma. E a gente precisa parar com isso, senão não vai dar bom, né? Como vocês falam aqui, Minas. E muitas vezes, ressignificar o trauma é mais fácil do que parece. Porque muitas vezes significar o trauma é a outra pessoa entender que aquilo machucou e se comprometer a não fazer mais aquilo. Porque enquanto eu tô sentindo que o outro não entendeu e acha aquilo normal, eu continuo com medo de que aquilo se repita. Eu continuo na defensiva. Exato. Então, o fato da outra pessoa se comprometer a não fazer aquilo e reconhecer que aquilo machucou, já muitas vezes é o suficiente para decorar o trauma. Isso são combinados. Eu combino que a partir de agora eu não quero mais assim. Porque não tá legal. São combinados que todo casal, toda relação, não precisa nem ser casal, tem que ter. Vamos combinar? Vamos desfazer esse contrato? Vamos refazer um novo contrato? Perfeito. Isso é uma das coisas mais básicas de qualquer relação, mas qualquer relação tá em crise tem dificuldade, que é a empatia. Verdade. Comunicação, né? Sim. Eu acho que o maior problema das relações, de forma geral, não sei se vocês concordam, é a falta ou a falha de comunicação. Engraçado, quando você estuda gestão de projetos,
a gente aprende lá que 90% dos projetos não dão certo por falta ou falha de comunicação. Casamento é um projeto, tá, gente? A gente projetou e a gente cria um monte de coisa, o mundo encantado de Alice, né? Ai, vai ser lindo. Aí a gente usa o princípio de Poliana o tempo inteiro. Ai, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E não é. Nada é lindo, nada é tão maravilhoso, nada vai ser infalível, tá? E aí vem os combinados. Mônica, você traz isso de uma forma muito verdadeira. E a gente não tem consciência disso. Ou é impressão minha? Não, porque a gente acha ali que eu casei é assim e eu não vou mudar. E a ideia é que o ser humano mude sempre, evolua sempre. Mas eu gostava dela ou dele do jeito que ela era quando a gente namorava. 20 anos atrás? Mudou. Uhum. E uma relação, você vai gostando um do outro a cada etapa. É isso que é o bonito, ser casada há muito tempo, né? Agora eu gosto quando era magrinho, novinho, agora eu gosto quando tá barrigudinho, agora eu gosto com filho, carequinha. E a gente vai evoluindo nisso. E vai surgindo novos combinados, novos desejos. Sim. Novas formas, né? Novas formas. E voltando na sexualidade, sexualidade é autoestima. Então, às vezes, quando é mais novo, não tem uma autoestima tão legal. Ali na adolescência, começa. E depois isso vai evoluindo. Então, se a gente pensar que os casais, eles precisam se comunicar, a gente não comunica nem nas empresas. Uhum. Tem empresas que falem, por quê? Porque não conseguem ali gerir a empresa. Então, o casamento também é como se fosse uma empresa. Todo mundo tem que estar ali cuidando daquilo ali. E às vezes a gente cuida de outras coisas, cuida das empresas, cuida dos filhos, cuida dos negócios, dos estudos, e acha que o casamento é para fluir naturalmente. E não, o conflito ele vai existir em todas as relações, inclusive no casamento. E é necessário ter esse conflito para ressignificar, para recombinar. Sim. Para trazer o novo, né? Para trazer o novo. Mas também tem uma coisa que a gente não é aprendido a lidar com as emoções. Então, tudo que é emoção tem que ser tratado de uma forma bem natural. Então, o estresse, a raiva tem que passar naturalmente. Uhum. A tristeza também. O amor e a sexualidade, a vontade, o desejo também tem que ser algo natural. Se eu tô combinando, tô forçando, então não é. E por que não é natural? Porque muita coisa, por que a gente considera como se isso devesse ser natural e outras coisas não, entende? Uhum. Porque, para poder me formar eu tenho que me programar, mas para gostar de alguém, para construir uma vida com alguém, continuar admirando essa pessoa e continuar gostando desse plano de vida que a gente fez, isso tem que ser natural. Uhum. Sendo que muitas vezes, por exemplo, eu gosto da pessoa, mas não gosto da perspectiva de futuro que eu tenho com ela. Então, assim, isso não... Mas se a gente tivesse conversado, combinado, estruturado algo, talvez isso fosse resolvido. Ou se a gente conseguisse pelo menos alinhar, que não tivesse combinado, mas agora a gente está combinando, né? Está conseguindo alinhar. Mas também, Mônica, não é porque a gente não aprendeu a falar sobre esses desejos, essas coisas. Porque quando eu trago minha avó de novo, né? Minha mãe não era assim, não. Minha mãe não é, né? Na realidade, graças a Deus, está viva, linda e maravilhosa. Tá? Ela é viúva... Gente, minha mãe é viúva há 51 anos. Nossa. E não casou de novo. Teve os namoradinhos, mas não casou, não. Ela não queria botar ninguém em casa por causa das filhas, né? Ela tinha somos 5 mulheres, ela tinha muita preocupação em colocar alguém lá que pudesse fazer algum mal pra gente. Mas ela sempre falou abertamente pra gente, né? Sobre, não sexo, mas sobre sexualidade, da gente se respeitar, da gente se cuidar, da gente não deixar ninguém pegar. Mas eu percebo que a maioria das pessoas não aprenderam isso. E minha mãe não aprendeu, acho que ela adquiriu com a vida, porque minha avó com certeza não falava sobre isso. Sim, e até ela cuidar de vocês, não vou ter um outro relacionamento, era o jeito dela estar protegendo e cuidando da sexualidade de vocês, a dela, de alguma forma. Quem que fala com os filhos sobre sexualidade? Hoje ou no passado, a mãe, a avó, quem que fala? Ou se fala da forma não instruída, ou não sabe falar. Uhum. Ou fala direto sobre sexo, e não é isso. É engraçado, porque eu tento conversar com meu filho sobre isso. Ele, mãe, eu não vou conversar sobre isso com você. Mas meu filho, eu sou sua mãe, eu sou psicóloga, eu posso falar com você, eu tô preparado para isso. Não, eu não tô preparado. Mas ele absorve, só de ver como que é a sua relação,
no seu casamento. Ele absorve de ver como que é a sua relação com o seu corpo. Isso já é sexualidade. Você está transmitindo para ele como você quer que ele tenha essa sexualidade. Vai lá, cuida do seu corpo, faz a atividade física. Então, ó, filho, né, fica bonitão, faz atividade física, saudável. Isso também é uma forma. Então, a gente não vai falar assim, filho, vem cá, vamos conversar. Você demonstra de outras formas. Né, com um carinho. Tem casais que nunca se beijaram na frente dos filhos. Aí acredita que é porque não pode. Mas aí como que você vai saber se pode beijar alguém ou não? Então, o comportamento, não precisa chegar, vamos falar, vamos conversar sobre isso. Mas deixa um livro ali, né, para exposto ali. Ele assiste seu programa, ele sabe já o que é sexualidade. Com certeza. Né? Você não fala diretamente com ele, mas ele olha. Conversa. Não, né? a gente conversa em casa, a gente tem liberdade. Isso aí é muito tranquilo. Mas eu digo assim, eu gostaria muito ele vai fugir, vai fugir. Que ele sentasse, conversasse mais. Porque minha mãe sempre conversou com a gente. Porque é tabu. E fez diferença, né? Na vida de todos nós, com certeza. Mas ele fica, não, mãe. Eu não sei, o fato, quer dizer, não sei não. O fato dele ser menino também, né, é a mãe, mas ele conversa muito com o pai. Com o papai ele conversa, com a mamãe não, né, mas é engraçado. E sim, a gente fala em casa, a gente senta à mesa e fala sobre tudo que a gente precisa falar, até porque é essa educação que eu acredito, né, eu acredito na educação, na psicoeducação, na teoria do exemplo, né? As palavras incentivam, os exemplos, eles arrastam a gente, né? Eu acredito muito nisso. Eu fico pensando que o fato dele ser menino, né? E conversar com o pai é mais fácil, quanto o homem, querendo ou não. Mas também, por outro lado, como ele tá descobrindo e de forma gradual, sabe? Olha, filho, eu vou conversar com você, mas não é sobre como fazer sexo. Eu não vou te ensinar. Não, de jeito nenhum. Eu vou falar com você sobre sexualidade, é diferente. Não, mas é isso, a tentativa é essa, mas ele se recusa. Casa de ferreiro, espeto de pau, não. O pai fala, conversa, é bem instruído, sabe que tem que usar camisinha, né? Se você não usa, não é só por causa da gravidez, gente, é por causa das infecções sexualmente transmissíveis, da AIDS, que o número de AIDS em adolescentes está aumentando significativamente em idosos e em adolescentes. Pelo amor de Deus. Orienta seus idosos e orienta seus adolescentes. Camisinha é vida, é necessário. Salvo engano, metade dos adultos que têm AIDS adquiriram na adolescência. Exatamente. Não, mas hoje o número de adolescentes com ISTs voltou a gonorreia, voltou a sífilis, a AIDS está bombando aí também, porque as pessoas estão esquecendo, né? Ela toma anticoncepcional. Anticoncepcional é um dos instrumentos para evitar filhos. Mas a camisinha, gente, é questão de segurança, de higiene também, né? Porque nem sempre você conhece de fato a pessoa com quem você está se relacionando, infelizmente. A realidade é essa, né? Ou a gente não conhece o parceiro da pessoa com quem você está se relacionando. Exatamente. Eu já ouvi tantos casos aqui na UFO mesmo, de adolescente, jovem de 20 e poucos anos, que pegou, contraiu AIDS, DST, e ficou com raiva disso e saiu transando com um monte de gente, sem camisinha, meio como forma de se vingar. Que absurdo, né? E aí, talvez a pessoa não tá, mas ela transou com essa outra pessoa e você pega de tabela. Então, não é falta de informação. Você passou a informação. Eles têm a informação, eles sabem. Eles têm muita informação, inclusive. Nunca se teve tanta informação a respeito disso. Só que é achar que com ele não vai acontecer. Não, comigo não vai acontecer. Achar que é super-herói. E não é bem assim. Não, mas ela é bonitinha, ela é limpinha, não tem IST, é cheirosa. Não tá escrito aqui, não. Não tá escrito. É achar mesmo que vive num mundo que não tem perigo. Adolescente a gente tem isso, né? Ou eu vou me aventurar, não vai ter nada, não. E vai ter a consequência. Então, nesse caso, né? Eu tô com HIV, eu vou passar para todo mundo. Viu que é uma falta de educação em sexualidade? Se eu não respeito o meu corpo, então eu não vou respeitar o corpo do outro também. Olha que perigo. Informação tem. Tanto que sabe que vai passar para outras pessoas. Só que não tem esse respeito para com o outro. Não tem o respeito para com o seu próprio corpo. Olha que perigo, gente, que é isso. Então, informação tem que usar, né, o preservativo ali, tem preservativo feminino. As meninas que não carregam preservativo, mas o menino não levou. Meninas levam preservativo. Mães, ensinem as meninas a levarem o preservativo. E agora, também... e o medo da mãe achar o preservativo na bolsa?
Porque a mãe não fala sobre sexualidade, ou eu não quero falar com a minha mãe sobre sexualidade. Olha pra você ver a bola de neve que vai virando. E deveria ser falado sobre sexualidade de forma natural, com todos e todas o tempo todo. Porque a sexualidade vem com peso de punição nessa fase também. Exatamente. Era isso que eu ia perguntar. E na adolescência? Porque assim, o que eu percebo muito? Os tabus estão aí para todo mundo, né? Os traumas estão aí para todo mundo. E os pais não falam sobre isso porque não falaram com eles também. Sim. Né? Aí, existe uma idade na adolescência para a gente ser bem explícito, assim, olha, vamos falar aqui sobre sexualidade, sobre sexo. E a gente tem que falar sobre gênero também, né, gente? Que é importante, porque ainda existe muito preconceito. Eu vou falar uma coisa que eu falo aqui e vou repetir, infelizmente, muito triste. O país que mais mata a população LGBTQIAPN+, é a nossa. Isso é um absurdo. Mais do que a Arábia Saudita, mais do que os muçulmanos todos juntos. Né? A religião muçulmana é contra, né? Acha que é um grande pecado, e nós somos os algozes, né? Com barbaridades aí, infelizmente. Existe uma idade, gente, para a gente falar sobre tudo, para a gente falar sobre sexualidade, sobre sexo, sobre gênero, sobre essa questão do alfabeto LGBTQIAPN+, que é uma grande confusão, né? E a gente não pode deixar de falar sobre sexualidade, sobre gênero, né? Dentro da sexualidade, porque existe e está causando uma grande confusão aí, porque muita gente não entende, muita gente não quer entender, muita gente não aceita. Isso não é uma questão de aceitação, né? O outro, é sobre o outro. Existe? Pode falar. Sobre o respeito. A idade que eu penso é a pré-adolescência mesmo. Já vai falando conforme vai surgindo as perguntas. E se não surgir perguntas, é bom já ir entrando em certos assuntos. Porque às vezes a criança ou o pré-adolescente ali não vai perguntar. Mas já ir falando. Já 8, 9 aninhos, aí a gente já começa a falar. Alguém encostou em você? Você já vai usar batom? Não é idade, você é criança. Isso. Já vai proíbe. Você não vai namorar agora. Tem criança, meninas de 8 anos, que vai pra terapia porque já quer namorar. E a mãe fala, não, eu tô falando pra aquela criança. E a gente traz que ainda é uma criança que lá na frente vai namorar, mas não agora. Então, começa a se falar na pré-adolescência, conforme a criança vai perguntando. Mas não vai explicar tudo explícito, né? Começa aos poucos, gente. Você vai o pai e a mãe vai sentindo, o educador também da escola. O psicólogo, né? Eu já falo. Eu explico para os pais, eu falo, ó, começou a pré-adolescência, a gente vai rolar um papo aqui sobre sexualidade. Já começa. Não tem jeito, até porque depois daquela história da roleta russa aí da menina de 13 anos que engravidou e não sabe de quem, né, gente? Pelo amor de Deus. É inocência nossa a gente achar que uma criança de 8 anos não sabe de nada. Ela sabe. Algumas coisas ela já conversou com um coleguinha, ela já sabe, sim. 8, 7. Por quê? Vê no celular. O coleguinha mostra no celular. 7, 8 anos, e a gente já tem que trazer, conversando alguns assuntos, sim. E até vem em casa, né, Mônica? Ouve o pai e a mãe dentro do quarto, ouve qualquer coisa, e aí vai associando depois, e aí o imaginário inconsciente começa ali, né? Eu vi meu pai e minha mãe gemendo dentro do quarto, eu vi meu pai e minha mãe se pegando, né? Sim. Se tocando, aquela coisa mais, aquele frisson que de vez em quando acontece, com poucos, mas com alguns casais existe, né? Aquela coisa de estar na cozinha e passa, dá um cheiro no cangote, não sei o que, aquela coisa, e aí a criança começa também a imaginar, e é bom que ela seja instruída para ela não ir levando, criando coisas. Sim. Também, né? A minha menina com 3 aninhos, ela tentou beijar na minha boca. Aí eu, o que é isso, Mariana? Eu quero beijo na boca. Por quê? Você, mas o papai... Falei, aí deixa eu aí é onde aí a gente fala antes dela ser pré-adolescente, porque ela perguntou. Falei, então, a mamãe e o papai, a gente é casado. Então a gente beija na boca. Quando você crescer, tiver um namorado, aí você pode beijar. Ela, tá. E eu beijo onde, mamãe? Falei, aqui, ó. Isso. Pronto, então, falei com 3 anos, mas pode ser que tenha criança que nunca vai perguntar isso. Aí você vai falar na adolescência, na pré-adolescência. Você já beijou?
Tá namorando? Tá afim de alguém? Né, você já beijou. Você é bebê, boca virgem. É bebê. E a questão de gênero, você vai, o pai e a mãe ali, né, os responsáveis, vai observando. A criança não gosta de vestir a roupa rosinha, azul. Por quê? Aí você começa a conversar com a criança. Não, mãe, eu não gosto de ser, sou uma menina, mas nasci com sexo biológico feminino. Mas, mamãe, eu quero ser menino. Então, e o que é ser menino? Então, começa a conversar. E o que é ser menina? Ah, menino pode jogar futebol. Você também pode, filha. Você é menina, você também pode. Porque aí a gente começa a trabalhar com essa criança, sem ela entender que a gente está falando sobre sexualidade, a identidade de gênero. Para ela, você se identifica, né, com um menino, você faz coisas de menino. Por que você tá falando sobre isso? Às vezes a criança fala sem querer, né? É uma menina e fala, mamãe, eu quero ser menino. E os pais já assustam. Vai conversando. Importante, você quer ser menino por quê? Ela nem sabe o que é ser menino. Depois, claro que na adolescência começa a se auto-perceber. E aí a gente vai orientando. Mas e antes? Por que a menina quer jogar bola? E não pode, Não pode? Pode. Mas isso não significa que ela é um menino. Nem que ela é lésbica também. Nem que ela é lésbica. É importante a gente falar isso. Aí a orientação sexual. Exatamente. E a gente precisa falar sobre isso porque esse universo feminino e masculino, né, ele é muito talhado, né? Aquela coisa assim, né? Tem que ser. Eu fui executiva 35 anos. Eu só gerenciava homens. Eu cheguei a gerenciar 1.700 homens. E eu tinha uma postura muito masculina. Daí, tá tudo bem. Tudo bem. Sim. Não, é porque as pessoas ficam assim, não, ela gosta de futebol. Então já sei. Não, porque tem algum problema, vou botar na terapia, vou botar no exorcismo, porque tem que acabar com... Deixa me jogar futebol, né? Deixa a menina brincar de carrinho, tá tudo bem, é bonito também. Deixa o menino brincar de boneca. Eu tenho uma casinha de boneca, uma casa de boneca. O que eu percebi? Quem mais gosta de brincar são os meninos. Porque ninguém deixa eles brincar em casa. Exatamente. Mas a brincadeira é uma brincadeira mais rústica, né? Eles pulam do último andar com os bonecos, né? Bota os bonecos lá para pular. E é totalmente masculino. E não tem nada demais. E eu ensino a organizar a casa, porque eles têm que aprender a fazer atividades domésticas também. A partir dos 2 anos, seu filho já pode lhe ajudar em casa nas atividades domésticas. Eu não vou botar meu filho para lavar prato, porque senão ele vai virar uma mocinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Não. Vocês nunca ouviram isso? Guarda o próprio brinquedo. Isso. Já guarda o brinquedo. Pega o seu chinelinho ali, coloca no quarto. Estica a cama para dormir também. Não precisa fazer bem feito, não. Depois a gente vai lá e dá um jeito. Eu ensino, vamos aqui, vamos fazer melhor. Porque quem arruma a casa é menina e quem joga bola é menino. Aí o menino casa ou ele vai morar sozinho em outro país, ele não sabe fazer um ovo. E tudo é uma construção social. Então, eu me construo mulher, eu me construo depois uma mãe, eu me construo como um homem. É uma construção social. Então, como que eu vou cuidar de uma casa se eu não comecei o básico ali, né? Pegando o brinquedo, depois arrumando uma cama, depois fritando um ovo, depois fazendo uma lasanha. Sendo independente. E aí a gente depois fica se questionando como que os homens não conhecem o próprio corpo, os próprios desejos, emoções. E aí como é que essa pessoa mais tarde ela vai falar sobre o que ela quer ou não no sexo, no casamento, na vida dela? Como que ela vai falar, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não quero, isso aqui eu faço? Se tudo é talhado de porque se você não quer, se você... homem é assim, se você foge disso, você não é homem. O pior que é isso, né? Tem que falar grosso, tem que falar alto, tem que bater na mesa, porque isso aí é coisa de macho. Tem que querer sexo o tempo inteiro. Não é isso? Sim. É verdade. Boa. Homem tem que querer, tem que ser o tarado da história. A mulher não pode, não, porque senão ela não é uma boa pessoa. Pra dizer outra coisa. É sério? Sim. E aí o homem entra em pânico quando ele percebe que ele tá cansado e não vai conseguir. E ele entra em pânico. E a pessoa que tá com ele também, né, vamos pensar um casal hétero. O homem e a mulher. O homem não tá funcionando. Algumas mulheres pensam assim, é comigo. Ele não gosta mais de mim. Olha só.
né? O quanto que não entende sobre o próprio corpo e o corpo do outro, não entende sexualidade. É uma questão dele, só tá estressado, tá cansado. Se tá cansado, não vai ter sangue que vai ali para as regiões que é necessário. E aí começa a haver uma briga ali, um conflito. E a pessoa, o homem só tá a fim de dormir, coitado. Ele quer dormir, ele tem esse direito. Mas não, a sociedade, né, colocou na cabeça dele, na cabeça de todo mundo, de que ele tem que dar conta. A mulher tá ali, se ele não der conta, ele não deseja mais a esposa. E não tem nada a ver, às vezes ele só tá cansado. E tá tudo bem. E você também só tá cansada e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, você não deixou de ser funcional, até porque... É isso eu quero tirar uma dúvida com vocês. Na realidade, a minha afirmação é sempre essa, né? O sexo da mulher não é só genital, né? É aqui também, ou seja, se aqui não tá bem, o resto não tá bem. Mas do homem também é assim. Era isso que eu queria dizer, né? Do homem também. E não, também. mas é importante que a gente fale sobre isso, porque às vezes as pessoas querem estar em pleno funcionamento e aqui não tá bem. E é por isso que tem tantos homens tomando Viagra, Tadalafila, porque acha que não tem que resolver aqui, só tem que funcionar lá embaixo. Não. Outro dia eu estava conversando com a colega, ela disse que uma amiga dela estava namorando com um cara de 28 anos que tomava Tadalafila todas as vezes. Aí teve um dia que não teve, ela queria e ele nada, ela queria ele... Ela, mas como assim você era tão fogosa? Ela, mas o remédio acabou. Ela ficou chocada, né? Como assim remédio acabou? Meu remédio acabou, eu não comprei, não estava esperando você e não tô conseguindo. E cada vez mais novos, 17, 18, 19 anos já tomando. Sim. Por uma falta de conhecimento do próprio corpo. Aí eu ia falar até um pouco disso mais cedo, não disso necessariamente, mas que a gente tem muito acesso à informação hoje, mas a gente não sabe filtrar muito bem. Sabe usar as informações, né, Guilherme? Imagina um adolescente que não sabe filtrar. E talvez o papel dos pais seja esse, ensinar a filtrar. Porque se um adolescente vê que ele tem que tomar um Tadala para poder performar não sei quantas vezes... Porque o amigo tomou e deu certo. Né? E acho que isso que é o certo. Gente, e os riscos disso depois, né? Então vamos falar, já que a gente está falando de drogas, de remédios, né? Que a gente chama de droga também, né? A realidade é essa. E as bombas para ficar malhadão e, né? Mas tem muita gente que usa Tadala justamente pra academia também. Porque por causa do testosterona, assim, aumenta a massa. Por causa que dilata. 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 Isso eu tô tentando achar a palavra. Isso. Dilata as veias, senão o sangue flui mais e tecnicamente você tem uma performance melhor. Tem gente que usa pra ter as veias mais altas. Porque é bonito, tem aquelas veias, másculo. Aí toma só pra isso. Só pra... E pensa o efeito disso depois. É isso que eu quero, né? Teve um cantor famoso aí que disse que ele tomou muita bomba, hoje ele não tá bem, né? E as pessoas, gente, pelo amor de Deus, quer tomar alguma coisa? É possível? Procura um especialista, uma pessoa capacitada. Eu vou falar isso 1 zilhão de vezes aqui, mais de 1 zilhão, porque é impressionante. As pessoas vão ali porque o colega tomou, eu tomo. Você tem um problema cardíaco, você não sabe. Você tem uma diabetes, você não sabe. Você tem uma pressão alta, você não sabe. Você está tomando um remédio que você está achando que vai lhe fazer bem porque fez bem ao seu amiguinho e em você isso pode causar sérios prejuízos. Mas tem uma coisa que é interessante também pensar, é o pra que toma isso. E tá muito ligado à questão do sexo também. Para eu poder ser bonito, para as pessoas me desejarem, para eu conseguir fazer sexo, para poder conseguir pegar as pessoas na balada. Então, muitas vezes as pessoas usam bomba para poder ter uma performance na hora de flertar com outra pessoa. E aí acaba usando o Tadalafila, etc., para poder conseguir performar no sexo. E aí vai numa droga em cima da outra. Pronto, vou aproveitar sua fala e vou fazer a pergunta. Sexualidade tem a ver com beleza? Não, assim, sim e não, porque beleza não é universal. Isso. Então, não necessariamente eu tenho que gostar do que o outro gosta, e nem achar bonito o que o outro acha bonito. Mas não necessariamente eu vou me atrair por alguém só porque a pessoa é bonita. Eu posso achar a pessoa bonita, mas na hora de conversar, broxar. Exatamente. Ou posso achar uma pessoa não tão atraente, mas na hora de conversar, me interessar pela pessoa. O que é bonito para um não é bonito para o outro. Exatamente. Tem gostos e gostos. Porque eu acho que o desejo não tem a ver só com a estética, mas tem a ver com a conexão que você gera com a pessoa.
Perfeito. Química, Era isso que eu queria química, que tem coisa que é química. Era essa a resposta que eu queria chegar. É isso? Não, porque você vê, às vezes, as pessoas se preocuparem tanto com as questões estéticas e a gente está num mundo muito estético, né? Diga-se aí as redes sociais, que todo mundo bota filtro e faz aquela foto. Quando você vai ver pessoalmente, que você olha na festa e fala assim, poxa, eu acho que eu conheço essa pessoa, mas não lembro de onde é. Tá tão distante do que eu vi na foto. Por quê? Porque eu tenho que estar perfeita, eu tenho que estar linda, eu tenho que estar maravilhosa, né? E isso aí vai fazer com que eu me sinta bem e acho que está todo mundo nos meus pés. E você vê que talvez você até conquiste, mas como você disse, né? Quando eu bato papo, eu até faço aquele match na hora, né? Ah, deu certo, vou ficar ali, que legal. Mas quando você vai bater papo, você fala, Jesus, dai-me a luz. É só embalagem. Exatamente, né? E é uma coisa que a gente precisa falar, porque o país que mais faz cirurgia estética no mundo é o Brasil, né? Cirurgia íntima. Também? Também. Essa eu não sabia, não. Cirurgia íntima, arrumar ali. E qual que é o perfil? É deixar cada vez a região feminina mais infantilizada. É rosinha, gordinha. Essas são as cirurgias que hoje faz. E aí o homem, ele quer fazer o quê? Aumentar, ficar mais robusto. E tem tudo a ver com a autoestima lá embaixo. Infelizmente. Que não está aqui, que está aqui, né? Autoestima é uma questão, gente, de autoconhecimento, de amor próprio, e isso está tudo aqui, né? Nossa! E é uma ilusão achar que ter um órgão maior vai satisfazer a parceira ou parceiro. É uma ilusão, porque não é só o tamanho. Né? É todo um contexto. Tem que saber usar, né? Saber usar. É verdade. Não, mas é importante a gente falar isso, porque assim, tem coisas que você vai aprender naturalmente, que você precisa de intimidade com outro, né? Outro dia eu atendi uma pessoa, eu trabalho com mulheres vítimas de violência, e ela falou muito pra mim isso. Ah, mas a relação doía. Eu fiz isso, é uma questão de anatomia. Você conversou com ele sobre isso? Você falou pra ele que doía? Ela, mas doía muito. Eu fiz, sim. E ele sabe disso? Eu ficava com vergonha de falar. Eu fiz, bom... Às vezes as coisas não se encaixam tão perfeitamente. Por quê? Porque o cara tem uma anatomia, você tem uma outra, e quando as coisas vão se encaixar, elas simplesmente não encaixam. Sim. Aí tem posições sexuais ideais para esse tipo de casal. Exatamente. Ou relaxamento pélvico. Tem várias formas, mas a primeira é o diálogo. Sim. E a gente precisa falar sobre isso, né, gente? Coisa que não. Gente, falar sobre as coisas a gente precisa falar sobre sexualidade, sobre sexo também, sobre dinheiro, sobre conflito, tudo isso a gente precisa sentar e conversar. Bom, gente, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente. Eu gostaria que vocês deixassem mensagem, se quiserem deixar as redes sociais, os contatos, né, de vocês, para ficar à vontade. E é um papo que com certeza renderia muitas outras possibilidades aqui, mas a gente tem um tempinho, né? Mônica, fica à vontade. Muito obrigada, querida, de gratidão mesmo. Eu adoro falar sobre isso, você sabe. Então, eu quero agradecer, né, por estar aqui. Vou deixar a rede social. Eu tenho duas. Vou deixar do Grupo Cressex e a rede que Explica eu tenho. o que é o Cressex. Posso falar? Você deve falar. Vamos falar, então. O Grupo Cressex é um grupo de profissionais que estudam a área da sexualidade. Então, a gente dá cursos e atendimentos voltados para a área da sexualidade. Não só para psicólogos. Não só para psicólogos, para pais também que querem aprender como falar com o filho, para educadores, fisioterapeutas, médicos. Então, a rede social do Grupo Cressex é grupo_Cressex. Com X no final. Com X no final. E eu tenho também um projeto que é o Psicóloga Ponto do Sexo, onde eu falo ali sobre sexualidade de forma leve, aberta, tranquila. Então, essas são as redes sociais, o grupo _Cressex e Psicóloga Ponto do Sexo. Obrigada. Obrigada a você, meu amor. Guilherme, que é cooperado da Unipsico, né? Isso. Guilherme, fica à vontade. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço a Unipsico, a indicação, né? Obrigado. Meu Instagram é psicólogo Guilherme F. E também o Instagram da Unipsico, né? Unipsico Uberlândia, porque tem várias Unipsicos, Unipsico Uberlândia. A Unipsico, só falar um pouquinho sobre ela, é uma cooperativa de psicólogos, que tem 190 psicólogos hoje.
E lá tem diversos profissionais, então tem de criança, bebê, adulto, adolescente, idosos, todo tipo de demanda que você precisar, é só entrar em contato com a Unipsico que eles vão saber direcionar melhor o profissional que vai conseguir atender você melhor. Obrigada. Para você que esteve com a gente até hoje, um beijo no seu coração. Não deixe de conversar com seus filhos. Melhor do que o mundo ensinar é você que é pai, que é mãe, que é responsável, ensinar eles o que tem que ser ensinado. Fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.